Hoje eu vou continuar o assunto do capítulo 8 do livro, Multiplicação e Divisão de Números Decimais. É o título lá do livro. Porém, na aula passada eu expliquei sobre a multiplicação de números decimais. E hoje eu vou explicar sobre a divisão de números decimais. Vamos seguir aqui essa regrinha. Para dividir números decimais, igualamos o número de ordens decimais do dividendo e do divisor. Eliminamos as vírgulas e efetuamos a divisão como se fossem números inteiros. Ou seja, nós não vamos resolver uma divisão com números decimais sem antes perceber se precisa fazer algum ajuste desse. Por exemplo, igualamos o número de ordens decimais se precisar. Às vezes já vem com isso igual, mas se precisar, precisamos igualar. Depois, segundo passo, eliminamos as vírgulas. E o terceiro passo, efetuamos a divisão como se fossem números inteiros. Vamos aqui para o exemplo para que vocês possam entender. Nós temos aqui 7 dividido por 2. De cara, nós não estamos vendo o número decimal aqui, mas quando formos resolver essa divisão, nós vamos precisar colocar a vírgula, porque até hoje nós aprendemos a divisão e deixando ela com o resto, mas agora nós precisamos efetuar a divisão até o final sem deixar resto. E para isso, em algumas divisões, nós precisamos acrescentar a vírgula. Então, vamos aqui, 7 dividido por 2. 7 dividido por 2, vamos pensar, 2 vezes quanto que dá 7 chega próximo? 2 vezes 3. Por quê? 3 vezes 2, 6. 7 menos 6, 1. Eu não quero deixar resto, eu quero continuar a divisão. Então, não tem mais nenhum número para baixar. Então, pela regra da divisão, quando isso acontecer, você coloca a vírgula aqui e acrescenta um zero. Esse zero não veio de lugar nenhum, esse zero é da regra da divisão. Aí agora sim dá para continuar. 10 dividido por 2, 5. 5 vezes 2, 10. Menos 10, nada. Número decimal. Vamos ao segundo exemplo. 17 dividido por 8. 8 vezes quanto que dá 17 ou chega próximo? 8 vezes 2. 2 vezes 8, 16. 7 menos 6, 1. 1 menos 1, 0. Mas eu não quero que sobre resto, eu quero continuar até o final. Então, não tem mais nenhum número para baixar. A regra é, coloca uma vírgula aqui, acrescenta um zero aqui. Agora, 10 dividido por 8, só dá 1. 1 vezes 8, 8. Aqui vai sobrar 2. 2 dividido por 8 não dá. Eu vou acrescentar um zero. Vírgula só se coloca apenas uma vez. Uma vez tendo colocado a vírgula, quantos zeros eu precisar colocar, eu posso colocar. Então, 20 dividido por 8 só vai dar 2. Porque 2 vezes 8 dá 16. Diminuindo aqui, vai sobrar 4. 4 dividido por 8 não dá. Acrescenta um zero. 40 dividido por 8, 5. 5 vezes 8, 40. Menos 40, nada. Vamos aqui a mais alguns exemplos. 2 dividido por 5. 2 dividido por 5 não dá para dividir porque 2 é menor que 5. Nesse caso, quando o dividendo for menor que o divisor, você coloca 0, vírgula aqui no quociente e acrescenta um zero aqui. Aí eu fiquei com 20 dividido por 5, que vai dar 4, porque 4 vezes 5, 20, menos 20, 0. Agora, 4 dividido por 8. É o mesmo caso.
o dividendo é menor que o divisor. Então, a regra é, coloca um zero e uma vírgula aqui no quociente e acrescenta um zero. Ficou 40. 40 dividido por 8, 5. 5 vezes 8, 40. Menos 40, nada. Vamos ao próximo exemplo. Vamos armar a conta. Temos ali no cantinho o primeiro, segundo e terceiro passo. Primeiro passo, igualar o número de casas decimais, caso seja necessário. Vamos observar. Após a vírgula, aqui eu tenho dois números, duas casas. Após a vírgula, só tenho um. Eu não posso deixar assim, eu não posso efetuar a divisão assim. Eu preciso primeiro igualar, sempre igualando com o que tem mais. Se eu tenho duas casas decimais aqui, e aqui eu só tenho uma, está faltando uma. Quando falta, eu igualo com zeros. Então, eu coloco um zero aqui, e aí eu posso começar a fazer a divisão, porque aqui eu tenho depois da vírgula dois números, depois da vírgula dois números. Vamos ao segundo passo, cortar ou eliminar as vírgulas. Então, ó, não existe mais, cortei. Agora eu tenho 885 dividido por 250. Como eu não sei quanto dá, eu vou fazendo minhas continhas aqui do lado. Ó. 250 vezes quanto que vai dar 885. Aí você vai procurando. Vezes 2, vezes 3. Vamos colocar aqui por 3. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 5, 15, vai 1. 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. Aí está um pouquinho longe. Vamos tentar por 4. 250 vezes 4. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 5, 20, vai 2. 4 vezes 2, 8, mais 2, 10. Passou, né? Não pode passar, tem que ser igual ou menor. Nesse caso, nós vamos utilizar o 3. 3 vezes 250 dá 750. Vamos diminuir. 5 menos 0, 5. 8 menos 5, 3. 8 menos 7, 1. Sobrou 135. 135 dividido por 250. Não tem número para baixar e é menor do que 250. O que eu vou fazer aqui? Acrescentar. Colocar uma vírgula aqui e acrescentar um zero aqui. Regras da divisão, que vocês precisam ficar atentos. Quando o número for menor e não der para dividir, vírgula aqui e acrescento um zero. Agora sim, eu tenho 1.350 dividido por 250. Se por 4 dá 1.000, vamos ver por 5. 250 vezes 5. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 5, 25, vai 2. 5 vezes 2, 10, mais 2, 12. 1.250. Tá perto. Será que é por 6? Vamos tentar. Vocês têm que ir tentando aí. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 5, 30. Coloco o 0 sobre o 3. 6 vezes 2, 12. 3, 14, 15. Por 6, vai passar. Eu quero só 1.350. Por 6 dá 1.500, passa, não dá. E por 5 dá 1.250, é menor. Então, vamos usar o 5. 5 vezes 250, 1.250. Vamos diminuir. 0, 5 menos 5, 0. 3 menos 2, 1, 0. Sobrou 100. 100 dividido por 250. Como já falei anteriormente, não dá. O que eu vou fazer? Vou acrescentar um zero. Nesse caso, eu não preciso colocar mais uma vírgula aqui não, porque vírgula aqui só apenas uma vez. Então, agora, não deu? Acrescento um zero. Ficou 1.000 dividido por 250, que eu já tenho aqui que dá 4. Então, nunca pegue seus cálculos, não, que você sempre vai utilizar na mesma conta. 4 vezes 250, 1.000. Diminuindo aqui, 0. Então, agora a nossa continha está completa. Então, para resolver essa divisão aqui e esta, nós precisamos seguir as regras. Primeiro passo, igualar o número de casas decimais. Vamos ver.
igualar o número de casas decimais. Após a vírgula, eu tenho 1, 2, 3, 3 números. Após a vírgula, eu só tenho 2. Então, eu preciso completar essa, deixar esse com 3 números depois da vírgula também. Para isso, eu vou acrescentar um 0. Agora sim, depois da vírgula eu tenho 3 números, depois da vírgula eu tenho 3 números. Vamos para o segundo passo. O segundo passo ali é cortar as vírgulas. Vamos tirar, eliminar, não existe mais. 0 à esquerda também não tem valor, você corta, eliminou. Agora eu tenho 816 dividido por 170. Então, nós vamos ver 170 vezes quanto que dá 816. Para isso, você precisa ir fazendo cálculozinhos. 170, vamos lá, vezes 3. Eu não sei quanto é, mas a gente tem que ir fazendo tentativas. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 7, 21, vai 2. 3 vezes 1, 3, mais 2, 5. 510. Tá longe ainda. Vamos lá. 170, vamos por 4. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 7, 28. Coloco 8, sobe 2. 4 vezes 1, 4, mais 2, 6. 680. Vamos descer por 5? 170 vezes 5. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 7, 35, vai 3. 5 vezes 1, 5. 8. Deu 850 por 5. Não pode, porque não pode ser maior. Então, nesse caso, nós vamos utilizar o 4. 4 vezes 170, 680. Diminuindo aqui, 6 menos 0, 6. 1 menos 8 não dá. Esse 1 aqui vai virar 11 e esse 8 vai virar 7. 11 menos 8, 3. 7 menos 6, 1. Agora eu tenho 136 dividido por 170. Não dá para dividir porque o 136 é menor que o 170. Nesse caso, quando não dá e também não tem número para baixar, coloca uma vírgula aqui e acrescenta um 0. Ficou 1.360 dividido por 170. Nós fizemos até por 5, eu acho que é o número maior. Vamos tentar aqui logo por 8. 170 vezes 8. Tem que ir fazendo tentativas. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 7, 56. Coloco o 6, sobe o 5. 8 vezes 1, 8. 8 mais 5, 13. Então, dá por 8, que dá 8 vezes 170, 1.360. Diminuindo, vai dar 0. Agora, vamos resolver essa próxima divisão aqui com o número decimal. Vamos lá. 144. Vamos começar. Primeiro passo, igualar o número de casas decimais. Se aqui eu tenho uma vírgula e um número só após a vírgula, aqui também eu tenho que deixar um só. Mas o que a gente pode fazer quando não tem vírgula? Nesse caso aqui, quando não tem, você sabe que ela está imaginária, ela está, mas não vemos. Então, você coloca a vírgula aqui e veja, quantos zeros eu preciso acrescentar? Só um, porque depois dessa vírgula só tem um número. Então, eu vou acrescentar um 0, de forma que após a vírgula eu fiquei com apenas um número. Já fiz o primeiro passo, que foi igualar o número de casas. Vamos olhar lá no cantinho do quadro. Segundo passo, cortar as vírgulas. Eu vou cortar. Elas não existem mais. Agora eu tenho 1.440 dividido por 12. Aqui eu tenho dois números, eu vou pegar dois números aqui. 14 dividido por 12, só dá 1. 1 vezes 12, 12. 4 menos 2, 2. 1 menos 1, 0. Sobrou 2. 2 dividido por 12 não dá, mas eu tenho um número aqui para baixar. Então, eu vou abaixar o número 4. Ficou com 24 dividido por 12, que vai dar 2. 2 vezes 12, 24. 4 menos 4, 0. 2 menos 2, 0.
mas eu tenho um número para baixar. Se eu baixar esse zero aqui, não vai ajudar em nada. Portanto, esse zero eu levo para o quociente. Então, sempre que você for resolver divisão com números decimais, você tem que ter em mente que você nunca mais pode esquecer desses 3 passos que eu coloquei ali no cantinho do quadro, antes de resolver a divisão. Com isso, quando você for fazer uma divisão assim, né, sem a calculadora. Então, igualar o número de casas decimais, cortar a vírgula e efetuar a divisão normalmente. Espero que vocês tenham aprendido, compreendido, e nós vamos reforçar tudo isso lá nas aulas 1 e tirar todas as dúvidas de vocês quanto à forma de resolver as divisões com números decimais.